Yo, Geek, Suníssima! Vamos então aqui para a nossa continuação da nossa série de vídeos, na qual nós falamos sobre o primeiro mundo ontem, e hoje nós vamos falar sobre o segundo mundo e o terceiro mundo de One Piece. Será que o mural esse mural que nós estamos vendo aí na tela é referenciado a Joy Boy versus Imu ou Luffy versus Imu? Tem muitos pontos, muitas questões pra gente falar sobre este mural. Caraca, tá dando o que falar pra caramba. Se você não tá acompanhando o debate tanto no X quanto também nas outras redes sociais, vocês podem me seguir lá, @LPGeekBrasil, porque esse mural tá gerando uma discussão do caramba e a gente permanece conversando sobre ele depois da vinheta. Vamos lá, como eu tinha dito pra vocês, a gente ia fazer uma série de vídeos falando aqui sobre este mural da última página. Nós trouxemos ontem conversando um pouco mais sobre o primeiro mundo. O primeiro mundo eu acho que é aquilo que tem mais incógnitas, né? Aquilo que está mais em aberto, várias possibilidades, literalmente pode ser qualquer coisa. Já as referências ao segundo mundo ou ao terceiro mundo parece ser algo muito mais didático, parece ser algo muito mais concreto para a gente entender do que se trata. Em resumo, a gente pode observar que se trata de uma batalha contra Imu. Se trata ali de uma batalha, a gente consegue entender que se trata realmente de uma batalha contra Imu. Assim como eu fiz no vídeo de ontem, eu acabei rasgando a página para a gente ter um foco completo para nós aqui em relação ao segundo mundo ou ao terceiro mundo. E isso é muito importante porque a gente vai frisar alguns detalhes aqui, que é algo até mesmo interessante que não tinha no primeiro mundo, é que nós temos uma formação em espiral. Olha só, tem um detalhe bem interessante que eu estava analisando essa página, e nós temos aqui uma espiral que começa aqui no Mink Sulong, passa por todos e depois morre aqui em Joy Boy barra Luffy, que nós ainda não sabemos do que se trata. Então, começando com aquilo que a gente já apresentou, temos o Mink Sulong, né? Tanto ali da transformação da lua e tudo mais, que acaba ali ajudando, sendo parceiro há muito tempo do clã Kozuki, e toda essa base para criar a primeira aliança para então lutar contra os personagens. Eu acho também que tem uma pequena possibilidade de ser Yamato, né? Uma referência que a Yamato parece bastante, me lembrou bastante ser ali Yamato, mas acho muito difícil de ser Yamato nesse sentido. Continuando aqui na nossa espiral, nós temos então a árvore de Eva e as frutas, as Akuma no Mi que vieram dela, que basicamente parece ser folhas, mas tudo leva a crer que também possam aparentar ser também ali Akuma no Mi, já que o deus da floresta enviou demônios, subjugou demônios. Então tem essa questão muito importante que talvez Eva tenha realmente produzido as Akuma no Mi. Nós observamos no vídeo de ontem sobre essa questão bem interessante de que a parte direita do mural representa ali a árvore de Adão e a parte esquerda representa ali Eva, né? É bem interessante que o Oda faz parecer que seja uma árvore só, mas analisando o contexto sobre o que é colocado, parece mesmo ser Adão e Eva representado na mesma árvore, na mesma ramificação. Adão, a árvore de Adão principal, ela foi destruída, a árvore de Eva não. A gente sabe que as suas raízes iluminam a ilha de Tritão, a ilha dos tritões, né? A ilha do Tritão é fogo. Mas a ilha dos tritões, as suas raízes recebem a luz do sol, né? E emitem a luz, iluminam ali o local, faz com que a luz solar cheguem até o local, e ao mesmo tempo a gente não sabe onde está os galhos da árvore, né? O topo da árvore nós não sabemos onde fica. Tudo leva a crer que esteja no castelo de Imu, mas por enquanto nós não temos nenhuma confirmação. Seguimos aqui com nossa espiral. A gente tem a nossa espiral aqui. O próximo seria Alabasta, né? O povo de Alabasta, o que pode ser tanto Lily quanto também o seu irmão. É comentado que a Lily desaparece, né? Ela acaba desaparecendo, ela nunca voltou de Mary Josie, e o seu irmão acaba ali assumindo o posto como rei do povo de Alabasta. Nós também temos aquilo que parece ser o povo de Wano, né? Aquilo que dá para entender ser o povo de Wano,
aqui nós temos o samurai, até mesmo a galera apontou que parece bastante ali com o design do Ryuma, né? Parece bastante ali com o design do Ryuma, mas com certeza aqui é o povo de Wano. Aqui nós temos a frota, né? A frota de Joy Boy ou a frota do Luffy. E nós temos uma referência aqui ao povo. Galera, ninguém prestou atenção um pouco nisso que eu fui perceber agora. Parece ser os braços longos aqui, né? Parece ser os braços longos, mas ainda não consegui identificar a galera das pernas longas, né? O povo das pernas longas, a não ser que seja aqui. Que seja aqui o pessoal de pé e a perna deles meio que pro lado, né? Meio que tipo pro lado assim, mas como é um desenho feito por criança, acaba caindo nessa brincadeira. Mas em suma aqui, se trata realmente da frota de Joy Boy ou da frota do Luffy. Seguimos aqui então com o Rei dos Mares, né? Nós temos aqui o Rei dos Mares, na forma como pode ser controlado ali pelo Poseidon, através de Shirahoshi ou pela Poseidon antiga. E nós também temos o que? Nós também temos os Gorosei, né? Nós temos os 6 Gorosei aqui lutando e ajudando Imu-sama no combate ali contra Luffy / Joy Boy. Seguindo aqui na nossa espiral, nós temos Imu, né? Não tem sombra de dúvida de que se trata realmente de Imu nessa situação aqui no combate. Nós também temos aqui, fechando aqui a borda do nosso espiral, nós temos um lunário, o que parece ser realmente um lunário, né? A gente viu os fogos, o fogo acendendo ali no corpo e tudo mais, em relação ao King e também aos serafins que foram clonados nesse sentido. Temos as baleias ilha, né? Eu até comentei lá no Twitter que seria Labum, mas pode ser uma baleia, uma representação de uma baleia ilha por si só. Nós também temos MF, aqui a ideia de ser MF, basicamente aqui é uma referência completa ao gigante que era aliado a Joy Boy, né? Não tem como realmente ali esconder nesse sentido. Aqui nós temos também, fechando aqui a nossa espiral na parte de baixo, nós temos o gigante ancestral, que lembra muito o Loki. É por isso que fica nessa dúvida. Isso reforça ainda mais as questões relacionadas ali aos personagens, né? Sobre qual é o combate que nós estamos vendo nesse mural. Se é de Luffy versus Imu ou se é de Joy Boy versus Imu. Nós temos então o povo de Tontatá, né? Ali o povo ali dos anões que ficam em Dressrosa, que estão aqui lutando, né? O Léo praticamente ali sendo a referência completa. Temos Poseidon, um tridente de Poseidon, que fica extremamente claro que se trata ali de que a rainha antiga, né, de que a rainha antiga provavelmente era a líder da Ilha dos Tritões. E nós também temos um Mink. Eu acharia, por isso que eu falei a possibilidade de ser Yamato lá atrás, né, nessa parte aqui de cima, no começo do espiral, porque 2 Mink aqui para representar, entendo, não sei, mas parece ser mesmo um Mink aqui, levando uma espada, tendo ali uma espada, mas definitivamente aqui se trata aqui de um Mink Sulong ou de Yamato, mas aqui pra mim é um Mink mesmo. Seguindo aqui na nossa espiral, nós temos então a chama da Mother Flame, representando ali o Sol. No vídeo de ontem a gente falou sobre a ideia de que Imu seria o primeiro deus do Sol. Ele seria a figura que carregaria essa questão sobre Nika. Imu seria a inspiração para ser o deus da libertação, né? O deus que libertou os humanos da escravidão do primeiro mundo, mas que subjugou as demais raças que vieram a se rebelar contra ele no segundo mundo. Então, carregando ali a Mother Flame, trazendo a Mother Flame, sei lá, do espaço, de outro lugar, ou até mesmo do primeiro mundo ali, antes de toda a rebelião, a existência, a criação da Mother Flame vindo da Terra, Imu acaba ali sendo confrontado por Joy Boy, né, ou até mesmo pelo Luffy. Da Mother Flame, nós temos, pulamos aqui os gigantes, né, temos os gigantes, depois os Minks, nós temos os gigantes aqui, tendo essa referência, pode ser tanto ali os gigantes ancestrais aqui, e também nós temos os bucaneiros, né, aqui nós temos a ideia de pode ser tanto os gigantes quanto também os bucaneiros, então temos essa referência aqui de uma raça que é odiada pelo governo mundial. Então aqui seriam os gigantes ancestrais, que seriam o povo de Elbaf, os bucaneiros, que é o povo ancestral ali do Kuma, e nós temos aqui a Mother Flame. E para fechar a espiral, nós temos o combate ali do Luffy ou de Joy Boy carregando uma espada
espada e também um escudo, referenciando ali ao sol. Mas, afinal, é Imu versus Joy Boy ou Imu versus Luffy? Quem que está lutando neste painel? A gente vai levantar algumas questões aqui sobre o que pode fortalecer um lado e também dificultar um lado sobre essa interpretação. É um painel muito inteligente e é um texto muito inteligente que o Oda colocou nesse último painel, nessa última página do capítulo 1138. Isso porque a gente vai ficar discutindo sobre isso infinitamente até ter a revelação sobre o assunto, porque nada pode refutar uma opinião, uma ideia, e o Oda conseguiu fazer exatamente aquilo que os gigantes estão sentindo nos dias atuais. Ele conseguiu dividir a fandom da mesma forma como os gigantes conseguem interpretar os textos que estão escritos em Harley. Bom, vamos então enfatizar a ideia de ser Joy Boy versus Imu, pelo menos é o que eu acredito até então. Até eu ver todas essas perspectivas e tudo mais, as pistas que eu já consegui recolher, é o ponto em que eu estou mais favorável, que seja realmente uma representação de Joy Boy versus Imu. Começamos porque toda a arte reforça que o mural é sobre a luta dos dois. A gente tem vários detalhes aqui sobre o passado, né? As roupas dos personagens, as lanças, as espadas. O Luffy não luta com espada e nem com escudo. Nós temos aqui toda a base dos navios que é colocado. Se fosse simplesmente uma profecia do futuro, nós teríamos caveiras aqui nas velas, o que é extremamente crucial para representar o símbolo que luta contra Imu, né? A caveira é este símbolo, né? Esse ponto que se revolta contra Imu, então é extremamente importante. Eu vejo que essa ideia não bate muito bem de ser uma representação sobre o futuro. Os desenhos, como eu disse, são muito antigos para referenciar algo em relação aos dias atuais do mangá e pra mim, pelo menos pra mim, seria quase impossível o Oda fazer um mural dessa magnitude, sabendo o peso que essa página teria e não colocar os Mugiwaras no meio da profecia. Então, se ele colocasse os Mugiwaras, se tratava realmente do presente. Agora, como ele não coloca, ele deixa essa ambiguidade sobre Joy Boy versus Imu ou Luffy versus Imu de uma forma proposital, de um jeito proposital, pra gente não conseguir descobrir do que se trata. Então tem uma questão, uma ideia muito importante sobre esses dois personagens, o que reforça esses pontos de vista, o que reforça exatamente de ser Joy Boy versus Imu. Agora, sobre a questão de ser Luffy versus Imu, também tem pontos que podem reforçar essa ideia, reforçar essa visão. A Ripley, ela fala que os gigantes nunca se alinharam com nenhuma raça. A gente sabe que o século perdido aconteceu, muitas informações desse período se perderam, mas é bem estranho os gigantes eles não terem informações desse período. Isso, o século perdido para os gigantes, aconteceu tipo ontem. Tem gigantes ali, o Choron, por exemplo, vivem mais de 180 anos, 170 anos, gigantes chegando aí a 190 anos. Então, 800 anos é 4 gerações atrás, no máximo, né? Enquanto para os humanos, no mínimo ali seria 14, 15 gerações, né? 3 gerações, dependendo da quantidade de anos que os seres humanos vivem em One Piece. E a gente pode observar que a Ripley, ela fala isso, né? De que os gigantes nunca se aliaram com nenhuma raça. Isso seria uma visão da Ripley de que é a informação que ela possui, ou ela tem a plena convicção de que os gigantes nunca se alinharam com outra raça, e isso deixa em aberto sobre a possibilidade de ser um painel que está prevendo o futuro, que está cravando uma profecia na madeira ali da árvore de Adão. A Ripley também diz que é um mural feito por uma criança, e isso é algo muito importante, porque o desenho que é feito nesse mural é para representar o sonho de uma criança, o sonho, uma ideia, uma perspectiva de uma criança. Isso porque conseguir fazer todas as raças lutarem debaixo da mesma bandeira é um sonho de uma criança. Então, talvez seja isso que o Joy Boy tenha falhado. Talvez seja nisso que o Joy Boy tenha falhado, e é aqui que vem o pedido de desculpa, que vem o pedido de desculpa do Joy Boy para a antiga Poseidon.
de que ele não havia conseguido unir todas as raças, ou pelo menos trazer os gigantes para perto de si, para o combate final contra Imu lá no século perdido, o que fez com que as forças de Joy Boy não ficassem completamente fortalecidas e assim eles pudessem lutar diretamente contra Imu-sama. Seria uma perspectiva interessante, visto que se Imu-sama é o deus do sol também, isso pode levantar ali uma perspectiva muito intrigante do porquê que os gigantes ficam tão conflitos, né? Sente tão ali com conflitos sobre a perspectiva e a verdadeira característica do deus do sol, se ele é bom, se ele é mau, se ele é um guerreiro, se ele é um libertador, o que levanta essas possibilidades sobre a ideia de Imu-sama. Então, até mesmo a traição, a possível traição do Harold, do rei Harold, o pai do Loki, pode ser nessa visão de que Imu-sama é o deus do sol em que os gigantes sempre observaram, sempre buscaram, e quando eles iriam se aliar a Imu-sama, veio Loki e acabou com o seu pai. São grandes possibilidades, são grandes questões extremamente interessantes, e eu vejo tudo isso com bons olhos. Tanto ali o fato do Luffy lutar contra Imu, ou Joy Boy lutar contra Imu, é uma possibilidade, é uma perspectiva que deixa tudo em aberto. Isso só mostra a genialidade de Eiichiro Oda, né? Isso só mostra a genialidade porque a gente vai ficar discutindo sobre esse painel pra sempre, cara, pra sempre. É muito bom ver esse painel chegando agora. Nós temos um painel bem parecido com a história de capa do Enel, e a gente não tinha internet, não tinha toda essa comodidade para conseguir discutir, conversar, teorizar, mas agora o Oda mete esse painel pra gente conversar, discutir, ficar fomentando ainda mais a história de One Piece, e isso só torna a obra ainda mais fabulosa e incrível. A gente continua discutindo e ansioso sobre o capítulo 1139, sobre o que vai acontecer e o que tudo isso ainda vai acarretar na história.